Fala, turma! Vamos fazer aqui a primeira leitura de junho de 2021. Hoje é dia 1º, terça-feira. Não operei hoje. Estão aqui minhas marcações exatamente idênticas ao que a gente marcou no vídeo de ontem. Estou deixando aqui para a gente comentar a movimentação que o mercado fez hoje. A gente tinha visto que o mensal estava em baixa, mostrando que estava indo na direção dessa abertura aqui no 173, e o fechamento de hoje até chegou a perder essa abertura aqui, né, no 173. O semanal da gente, a gente também tinha visto que estava em baixa, né, baixa instituída. Ele estaria indo testar esse fundo aqui no 173, né, que foi um ponto que coincidia com o mensal. Próximo ponto aí, 54,5, e abaixo disso a gente tem 12,5 e 69. No diário, ele fez um gap de baixa, mas aí é que vamos começar agora, vamos começar a enriquecer esse comentário desse vídeo de hoje. Eu senti falta de um pullback, ou no fundo anterior do diário, poderia ter sido o 228, que era um suporte que a gente tinha, deixa eu ver se 228, acho que era um ponto do semanal. Deixa eu caçar onde é que está esse 228, ou é algum ponto do horário. Não, é algum ponto do horário. Para hoje eu senti falta disso, um pullbackzinho clássico, sabe? Para dar uma entrada, porque olha só, a Moja tinha visto que o pregão de ontem tinha fechado em baixa, tinha renovado fundo e que até então a tendência instituída era de fundo, tudo bem, mas cadê o ponto de entrada em si? Né? A abertura aconteceu aqui no 213,5, mas faltou um testezinho para deixar uma entrada clássica, né? Uma entrada amarrada, ou no ponto do horário no 228, ou quem sabe nesse fechamento do pregão de ontem agora, né? O pregão D-2 agora, considerando que a gente vai fazer agora o pregão do dia 2 de junho. Então, aquele fechamento ali no 32,5 faltou ser testado para a gente ter uma movimentação bem clássicazinha. Quando a gente pensa que a abertura foi no 13,5 e a máxima foi no 22, tem aí uma movimentação de aproximadamente 8 pontos, 7 pontos e meio, 8 pontos. E depois o mercado fez uma queda livre em relação à abertura aí de 54 pontos. A gente tinha esse 154 que foi testado aqui, ó, que era essa última movimentação de baixa aqui do diário, essa última movimentação que sofreu uma correção, que falhou fundo, que instituiu origem de alta, que fez a correção, falhou topo, depois de toda essa congestão aqui, ó, por isso que a gente marca muito essa última movimentação de baixa, esse 154,5, que foi respeitado aí, porque exigiu um esforço do mercado, né, muito grande para cumprir aí essa movimentação de alta que a gente viu na sequência, depois de toda essa congestão. Então, assim, mínima do pregão de hoje foi no 154, foi o teste desse ponto. Fechamento no 164, quando a gente vem atualizar os pontos para o horário, a gente vê que as 2 primeiras horas do dia foram de queda forte, né? Como a gente comentou agora há pouco, senti falta realmente de uma entradazinha mais clássica, testando ou esse fundo ou esse fechamento, nesse 32,5, que estava bem próximo, né, graficamente, 4,5 pontos aí, 6 pontos e meio, 4,5 pontos de distância aqui em relação a um ou outro, estava bem, assim, 2 pontos de força bem amarradinhos, mas realmente faltou o teste. 2 horas de queda livre, 1 hora aqui de desaceleração da queda, 1 hora de origem de movimentação de alta, correção de origem de movimentação de alta, expansão da alta instituída, e aqui, às 15 horas, a gente teve uma volta a essa última movimentação de baixa, que era o 170. Classicamente, tecnicamente, para mim, era assim aqui, ponto de compra, para esperar ele brocar esse 175 e, quem sabe, fazer uma correção dessa queda aí. Mas estava faltando uma amarração em relação a um ponto de força analítico, já que a gente está vendo que a tendência do principal, né, do mensal e do semanal e do diário, estava tudo para queda. Então, acabou que mesmo fazendo essa origem de movimentação de alta, essa correção, essa expansão, e esse novo teste a essa origem de movimentação de alta aqui, ele acabou dando continuidade à tendência principal e fez aqui a penúltima hora do dia de queda, testando o 154, e até então, ó, vindo testar esse fundo anterior. Então, assim, as atualizações para hoje seria trazer essa linha aí para cá, para esse fechamento, marcar esse fundo no 166,5. Até então, foi validado, né? Ele fez lá o teste no fundo, fez uma correção, mas fechou de forma a respeitar esse fundo anterior.
Marcaria também aqui essa última movimentação de alta. Então, esse 175, 175,5 está marcando aí esse último esforço, esse último suspiro que o mercado fez aqui na intenção de subir, né, de corrigir toda essa queda aqui. Então, existe aqui um balizamento. Né, 180 também não deixa de ser referência, mas muitas vezes, para não deixar até excesso de marcação, eu prefiro deixar somente os pontos de origem. Quem me conhece sabe, né, S1, S2, R1, R2, é assim que a gente vai marcando os pontos. Vou deixar esse 154 aqui como, né, que é o ponto histórico da gente, que já veio marcado de toda aquela sequência que a gente estudou, como responsável por ter produzido esse fundo ascendente. Então, esse fundo aí no 158,5 foi resultado do teste ao 154. Então, a gente tem um mercado aqui agora incubado, né, entre um ponto que é um suporte histórico e o 166,5, que é uma resistência também do fundo anterior do horário. Acima de 166, 75,5, 80,5. E aí, aqui a gente tem toda a amarração para a movimentação de amanhã. Uma abertura aí abaixo desse fundo anterior não me deixaria muito tranquila para pensar em venda ainda não, porque a gente está acima do suporte no 154. Quando a gente olha para cá, esse 154, o embasamento dele está aqui, ó, nessa resistência e ele aqui sendo suporte. Então, é um ponto que merece toda a atenção da gente. Lembrando que a tendência principal, mensal, semanal e diário, está de queda. Mas a gente está aqui numa zona de origem de movimentação de alta, tá? Então, esse 154, a gente pode até dar uma engrossadinha aqui nele, porque ele pode ser o responsável por desacelerar essa queda. Então, amanhã a gente pode ter aqui uma barra de acumulação no terço inferior desse último esforço de queda. Antes de ter uma barra de acumulação, uma barra de tentativa de renovação de fundo sem conseguir, para depois a gente ter uma origem de alta para o mercado tentar, de repente, reproduzir isso aqui. São possibilidades que a gente começa a traçar de acordo com a origem, com a região do gráfico que o mercado está visitando. Como é que a gente sabe qual dos planos a gente vai executar? Pelo horário, pela abertura e pela sequência de fechamentos de barra que o mercado vai fazendo ao longo dessas primeiras horas, dessas primeiras movimentações. Claro que esse fechamento aqui, essa abertura, aliás, desse dia, né, do 13,5, também passa a ser um ponto importante, um ponto de observação para a gente, porque vai ser o ponto em que o mercado um dia deverá tentar, né, formar uma origem de uma movimentação de alta aí, produzindo um fechamento acima da abertura dessa última queda, já que a gente está visitando uma zona de suporte. Mas sabe o que pode acontecer para o pregão de amanhã? A gente pode ter uma forte congestão nessa região aqui, ó, 180 a 154, marcando exatamente a desaceleração dessa queda, marcando também a congestão que o mercado comumente faz quando visita pontos de força em tempos analíticos, como é o caso aí dessa origem de baixa que a gente estudou no diário aqui no passado, que foi esse 154,5. Então, o importante para a gente é conhecer esses pontos de força, né, ter esse histórico aí todo bem determinado, amarrados, e saber qual é a expectativa que a gente vai querer criar. Uma abertura abaixo do 154 até deixa a gente um pouco mais livre para pensar em queda. Mas sabe o que eu penso particularmente? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, só numa coisa. 154,5, a gente já está trabalhando aqui por baixo, né? 154,5. O que é que eu penso? Eu penso que a queda a essa altura do campeonato ela já pode estar desacelerada, porque já está se aproximando em zonas de suporte. Então, assim, até dentro do curso tem uma aula que eu falo só sobre canais, que fala exatamente de quando o mercado começa a se aproximar dessas zonas, ó, quando ele vira a tendência, né, ele vinha caindo, 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 e aí ele vira a tendência e passa a subir. Então, aqui a gente tem vários pontos de força em que o mercado tende a, quando cair, e vir respeitando cada um deles, que é o que muito comumente informa exatamente os canais. Então, no horário, a gente tem aqui outros pontos até, né, mas assim, é uma zona que o mercado estaria muito passível a desacelerar a queda até que ele registre graficamente o que seria esperado dele para essa região, que seria pelo menos uma tentativa de desenhar uma origem de movimentação de alta. Ou seja, resumidamente, mensal, semanal e diário estamos em baixa, certo? Diário, a gente já tocou um ponto que pode ser o extremo dessa baixa. Horário, a gente também está em baixa, a gente respeitou o fundo anterior, como a gente estudou aqui, ó. Mas a gente está se aproximando de uma zona de suporte de analítico também, como a gente acabou de estudar. Então, o importante é estudar a amarração, o ponto de abertura, a expectativa específica para o fechamento da primeira barra do dia e fugir, turma, de um dia de muita congestão, caso o mercado queira travar muito por aqui,
certo? Então, assim, está marcado o contexto, está marcado os pontos, juízo para amanhã, bons negócios para todo mundo. A gente vai se falando. Até a próxima marcação. Tchau, tchau.